Alagamento, chuva fecha centro cirúrgico do Hospital do Gama pelos próximos 20 dias. Dia contra o feminicídio. A esplanada é tomada por mais de 1.200 cruzes em memória às mulheres vítimas da covardia em todo o Brasil. Olha, o aumento, o gás de cozinha sofre reajuste e chega a R$ 95 no plano piloto. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, primeira edição. E é só chover que os problemas começam a aparecer aqui no DF. O temporal de sábado deixou vários estragos pela cidade e no Hospital Regional do Gama, o centro cirúrgico ficou alagado. Resultado, o hospital vai ficar pelo menos 20 dias sem funcionar. Os pacientes que precisam de cirurgias vão ser encaminhados para o Hospital de Santa Maria. A água escorre com intensidade pelo teto. Na gravação dá para ouvir a preocupação de uma mulher com o risco de um curto-circuito. Está saindo água por todos os lugares de alta tensão do setor. Meu Deus do céu! Esta cena ocorreu no centro cirúrgico do Hospital Regional do Gama. O local ficou alagado após a forte chuva que caiu na tarde de sábado. As calhas de escoamento não suportaram o volume da água que começou a escorrer pelo forro. A Secretaria de Saúde informou que no momento do incidente, as 5 salas do centro cirúrgico não estavam em uso. Ainda de acordo com a Secretaria, as obras para a recuperação do setor iniciaram no domingo e devem durar até 20 dias. Enquanto isso, os pacientes que precisarem de cirurgias serão encaminhados para o Hospital Regional de Santa Maria. E 50% dos profissionais que dão expediente no centro cirúrgico aqui do Gama serão encaminhados para lá. A dona Lenita não sabe como ficará a situação da nora que tinha uma cirurgia marcada para esta terça-feira. Meu filho vem aqui para ver como é que fica, remarcar, né? Talvez esperamos que não demore tanto, né? Os demais atendimentos seguem ocorrendo no hospital, segundo a Secretaria de Saúde. Mas, de acordo com os pacientes, o normal por aqui é faltar médicos. A última vez que eu vim aqui foi na ortopedia, eu não fui atendida. Por que falta médico? Porque eles falaram que não tinha médico, não ia atender mais porque tinha encerrado. Aí eu peguei e voltei com o dedo machucado. Péssimo, 0 aqui, zero de tudo. O Hospital Regional do Gama tem 53 anos. Desde o início deste ano, a unidade passa por melhorias, de acordo com a Secretaria de Saúde. Justamente por ter um histórico de alagamentos, houve a troca do telhado, tubulações e a limpeza das calhas. O valor total da reforma está orçado em R$3,5 milhões. A gente vai comentar sobre esse assunto com o Cláudio Humberto, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. A situação já é complicada, como os entrevistados falam. Agora, será que vai piorar? As chuvas acabam revelando um monte de coisa, né? Revelam, inclusive, o mau dimensionamento, né? A incompetência de quem dimensionou calhas e telhados, enfim, todas as formas de escoamento. A gente sabe que aqui em Brasília é assim mesmo, né? As chuvas são excessivas. Neste momento, por exemplo, cai um temporal sobre a nossa cidade e você não consegue ver em alguns pontos 100 metros à frente, né? Portanto, assim, os projetistas, né, os engenheiros, arquitetos e tal, as pessoas profissionais que são encarregados de dimensionar calhas e telhados e tudo mais, tem que levar em conta exatamente isso, né? A explicação de que uma chuva forte, de fato uma chuva devastadora como essas que têm caído aqui no Distrito Federal, se isso é muito difícil qualquer edificação, né? Qualquer telhado resistir a isso. Enfim, o fato é que, sobretudo em órgãos públicos, em hospitais públicos, os cuidados têm que ser redobrados para que, de fato, venham a ser dimensionados para suportar o tranco. Olha, o dia começou com uma tentativa de feminicídio na Asa Norte. O companheiro de Leidiane Germano do Nascimento tocou fogo nela por volta das 5 horas da manhã. A mulher de 34 anos teve 40% do corpo queimado, está internada no Agarram. Leidiane teve queimaduras nos braços, tronco e no couro cabeludo. O homem, ainda não identificado, conseguiu fugir e os dois são moradores de rua. O crime foi perto do CEUB, na 707/907 Norte. E só no DF foram 30 casos de feminicídio este ano. E hoje é o dia
Mundial de Combate à Violência contra a Mulher. Para lembrar a covardia que se repete com tanta frequência, a esplanada dos ministérios amanheceu diferente. Os detalhes estão chegando ao vivo com a Renata Dourado. Protesto importante aí, né, Renata? Boa tarde. Importante, né, Rodrigo? Boa tarde para você, para o Cláudio. Uma excelente semana para todos que estão aí nos acompanhando. Todo dia é dia de lembrar, mas que bom que tem um dia, né, para que a gente possa ter esse debate. Então, de fato, hoje, aquele gramado que fica ali em frente ao Congresso Nacional amanheceu como se fosse um grande cemitério. Vou pedir para o Neto soltar essas imagens para que a gente possa compreender. Olha aí, ó, são várias cruzes, na verdade são 1.240 cruzes, que significam 1.240 mulheres que foram brutalmente, covardemente assassinadas no ano passado em todo o Brasil. E aí, esses crimes se encaixam no crime de feminicídio. Mulheres, portanto, que em sua maioria foram mortas, assassinadas por companheiros ou por ex-companheiros. E aí a gente lembra que, de acordo com levantamentos, todos os dias, em média, cerca de 180 mulheres são estupradas, violentadas no Brasil. E todos os dias, em média, na verdade, a cada hora no Brasil, em média, cerca de 500 mulheres são agredidas fisicamente no nosso Brasil. Então, hoje é o dia de se falar sobre isso, todos os dias, como a gente disse, mas hoje, efetivamente, estão tendo várias ações. Logo mais, no Palácio do Planalto, o presidente Bolsonaro também participa de uma ação, com vários ministros também. A gente não sabe ainda se o governo vai anunciar alguma coisa, mas é importante, né? Esses marcos aí são importantes. E hoje, antes de sair do Palácio da Alvorada, como de praxe, o presidente Bolsonaro parou ali, conversou rapidamente com a imprensa, voltou a falar sobre aquela lei da garantia da lei e da ordem. A gente lembra que na semana passada ele mandou aquele projeto para o Congresso Nacional que fala sobre excludente de ilicitude, que na verdade amplia o que a gente considera como legítima defesa para os policiais, especificamente nesses casos, né, onde o governo anuncia essa GLO. Então ele disse o seguinte: olha, podem esperar que a gente está avaliando aí ampliação também para que essa lei possa existir no campo, no caso de reintegração de posse na área rural. Então, vamos esperar que nos próximos dias o presidente Bolsonaro deve estar enviando ao Congresso Nacional, e ele foi enfático ao dizer: não estou impondo nada. É um projeto que eu vou enviar para que os parlamentares também possam analisar e que a gente possa ter, portanto, esse debate sobre esse assunto. Rodrigo. Obrigado, Renata. Trazendo informações importantes, Cláudio Humberto, e como prevenir esse crime chamado feminicídio. Olha, é preciso não apenas hoje, mas todos os dias pensar sobre isso, refletir sobre isso, divulgar exatamente a gravidade que representa a configuração do crime de feminicídio, para que esses valentões, esses covardões aí tenham noção do que estão sujeitos, né? E é preciso também denunciar isso todos os dias. Hoje, a Câmara Legislativa do Distrito Federal vai reunir a CPI do feminicídio exatamente para tratar desse assunto. Às 16 horas vai ouvir o depoimento do secretário de Segurança Pública, o delegado federal Anderson. O secretário de Segurança até se ofereceu para prestar esses esclarecimentos, pediu inclusive que a reunião seja fechada apenas para integrantes da CPI, exatamente para que ele possa tratar de assuntos que estão sob sigilo, que estão sob segredo, mas que são importantes também, fundamentais para o trabalho dos deputados. Vamos falar aqui agora sobre nutrição, porque alimentos ricos em ômega 3 e antioxidantes, como peixe, brócolis, fazem bem à memória. E segundo especialistas, o consumo frequente desses produtos está associado à formação de novos neurônios, o que ajuda a proteger o cérebro de doenças como Alzheimer. Veja só. Brócolis, laranja, ovo, alimentos que fazem parte da rotina da Vicky todos os dias. Aos 71 anos, ela também não abre mão de um cafezinho. Todo dia eu como meu ovinho cozidinho, uma delícia no café da manhã. Eu tomo café bastante, eu gosto muito de café. Tomo sem açúcar, né, para que seja mais saudável. A Vicky percebeu que ao manter uma alimentação saudável, tem mais energia ao longo do dia. E ela está certa. Além de dar disposição, alguns alimentos melhoram o raciocínio. O peixe é um exemplo. A dona Ana sabe bem. É saudável. Eu gosto do sampita, gosto do salmão, gosto do robalo. Ele é saudável e rico em ômega 3, que traz benefícios para a memória.
A nossa alimentação está muito associada à formação de novos neurônios, né? Para a nossa memória estar funcionando da forma adequada. A gente precisa também nutrir esses neurônios, principalmente com algumas vitaminas, alguns minerais e principalmente, hoje a gente tem visto muito com o ômega 3. Esse neurologista explica que o consumo de peixe também auxilia no combate a doenças como Alzheimer. Nosso cérebro é formado até 60% por gordura, por lipídios. Existem estudos que mostram que a ingesta de alimentos nesse sentido podem ajudar na prevenção de problemas de memória. O açafrão da terra, também conhecido como cúrcuma, é outro poderoso aliado do cérebro, porque contribui para o crescimento dos neurônios. Eu sabia que ele era um excelente anti-inflamatório. Mas para massa cefálica eu não sabia. Escolher bem os alimentos não é só uma questão de paladar. Eles melhoram o humor, combatem a depressão. Tudo que você coloca nesse carrinho e faz parte do seu cardápio interfere na sua saúde. Por isso, especialistas recomendam que as compras tenham muitas frutas, verduras, sementes, castanhas e nozes. A gente tem que seguir essa alimentação boa, fazer esporte, cuidar da mente, estar feliz, estar de bem consigo mesma. Isso é muito importante. Agora vamos chamar a Renata Dourado, que volta para dar um recado para você. Chegou a hora de falar da Black Friday, o momento certo para você comprar seu smartphone novo. E só na TIM você aproveita as melhores ofertas. Olha só a novidade que eu tenho para você. O TIM Controle tem descontos imperdíveis em smartphones e o Samsung Galaxy A10 sai por apenas R$ 649. É isso mesmo que você ouviu. E tem mais. Com o TIM Controle, você ainda tem até 9 GB de internet e redes sociais ilimitadas por 3 meses grátis. Tá esperando o quê? Traga agora o seu número para o TIM Controle, porque essa oferta é por tempo limitado. Vá até uma loja TIM, saia de smartphone novo e muita internet para usar como quiser. Saiba mais em tim.com.br/TIM Controle. TIM, a inovação não para. A seguir, a mãe do menino empurrado com força por um homem no Guará conversou com a nossa equipe hoje e o caso foi mostrado aqui na Sexta com exclusividade. O Band Cidade volta daqui a pouco. Sexta passada, nós mostramos aqui no Band Cidade com exclusividade o caso de um homem que aparta uma briga entre crianças, mas acaba exagerando na força. Isso em um prédio do Guará. Hoje conversamos com a mãe do menino agredido que foi empurrado com força contra a parede. O menino de 11 anos e a família dele ainda não conseguiram superar essa violência. 10 dias depois do filho ser alvo de um ataque de fúria de um adulto, essa mulher, que prefere não mostrar o rosto, conta como tem sido a nova realidade da família. Eu acabei perdendo um pouco da confiança nas pessoas. A gente estava num lugar onde a gente esperava, né, que os vizinhos, pessoas que a gente conviveu durante tanto tempo, numa atitude dessa, tivessem uma atitude de acolhimento, de separar e acolher. A briga foi parar no bebedouro. Foram tapas, chutes e socos, até que o menino de 11 anos dá um chute no garoto que chegou batendo. Ao ver o filho no chão, o pai sai correndo e empurra com brutalidade o garoto maior. O homem ainda levanta a criança pelo braço e a discussão continua. Na semana passada, nossa produção ligou para o adulto que aparece nas imagens. Por telefone, ele disse que está arrependido. Nesse momento aqui, eu estou muito arrependido, muito nervoso do que aconteceu. Eu estava muito nervoso, meu filho estava caído no chão, com a boca sangrando, e o outro menor estava do lado dele, ele já vinha batendo nas crianças. Foi uma tentativa de separação, na verdade. Talvez eu tenha usado uma força desproporcional, mas não foi agressão à criança. Os parentes do garoto agredido moraram no condomínio da QE 40 da cidade por 4 anos. O dia da festa era o último dia da família no local. Agora, tudo isso foi parar na Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente. É possível que nessa semana aconteça o depoimento de testemunhas e envolvidos no caso. Como pai, como mãe, a gente precisa ser um exemplo para as crianças. A gente precisa ensinar as crianças a conter sentimentos, né? No momento de tristeza, como agir, no momento de raiva, como agir. Desde criança a gente ensina nossos filhos que não pode tomar um brinquedo, que não pode morder num amigo. E ele, enquanto adulto, deveria ter pensado nisso antes de ter uma atitude como essa. Meio a tantas crianças ali, ser um exemplo para essas crianças.
É que na Band você tem um canal direto para fazer denúncias como essa que você viu agora, mandar vídeos, mostrar os problemas aí onde você mora. Então anote aí o nosso WhatsApp, está aparecendo aqui na tela, 99976-9204. Olha, o gás de cozinha vai ficar mais caro. No plano piloto, o preço do botijão de 13 quilos pode chegar a R$ 95. Diferente do último reajuste, o aumento não partiu das distribuidoras, mas sim da Petrobras. Veja só. O aumento é para a venda em botijão de 13 quilos, o mais usado por consumidores residenciais, e também para o gás industrial. O reajuste vale para todo o país, mas o valor pode variar de acordo com a área de distribuição. O reajuste do botijão está entre 0,6% e 4%. A alteração foi anunciada pela Petrobras na semana passada e repassada às distribuidoras nesta segunda-feira. Atualmente, o valor final para o consumidor de Brasília está variando entre R$ 60 e R$ 95. Para o Sindicato das Empresas Transportadoras e Revendedoras de Gás LP da capital, a expectativa é que as empresas comecem a trabalhar com os novos valores na quarta-feira, dia 27, por causa dos estoques. Mas o sindicato deixou claro que cada setor de revenda tem a política de preços livre. O DF tem 482 empresas autorizadas para comercializar o produto. E não tem para onde correr, Cláudio Humberto, vai ficar mais caro. Agora, como é que é feito esse cálculo aí de reajuste? Pois é, continua em vigor aquela política criminosa da Petrobras, adotada em julho de 2017, que levou a essa situação. Tanto combustíveis líquidos quanto o gás, eles são reajustados de acordo com a cotação internacional do produto, o que é uma safadeza contra a população brasileira, porque, afinal de contas, nós somos, por exemplo, superavitários na produção de gás, na produção de gasolina, né? Nós temos gasolina aí para dar e para vender, e vendemos. A gasolina brasileira, que é consumida, por exemplo, em países fronteiriços ao Brasil, lá a gasolina é muito mais barata, chega a ser quase metade do preço do que nós pagamos aqui. A Petrobras fez com que os brasileiros sejam o único povo de um país, de uma nação grande produtora de petróleo, que não é beneficiado por isso, pelo fato de ser grande produtora de petróleo. E aí segue a vida, tudo isso para fabricar lucros espetaculares para a Petrobras, sempre às custas do sofrimento e da exploração do povo brasileiro. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, participa amanhã de audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça do Senado para debater o projeto que quer trazer de volta a prisão de condenados em segunda instância. O Congresso tenta reverter uma decisão do Supremo. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado. Como é que está o clima de expectativa dessa audiência, hein, Renata? O clima tá bastante bom, viu, Rodrigo? Até porque a gente ficou sabendo agora há pouco que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, antes dessa audiência, ele já conseguiu uma reunião com o ministro Moro e todos os líderes, tanto do Senado quanto da Câmara, na residência oficial. Então, antes da saída do ministro Moro para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, vai ter essa reunião na tentativa de encontrar um consenso. Por quê? Porque os senadores estão divididos com relação ao melhor momento de analisar essa proposta, essa PEC. Há quem defenda, portanto, a análise na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, ainda essa semana, mas tem aqueles que defendem esperar um pouco mais, analisar no ano que vem. Isso porque os deputados também estão analisando uma PEC com o mesmo teor, ou seja, que possibilite a prisão após a condenação em segunda instância. E lá na Câmara as coisas estão mais adiantadas, pelo menos já passou pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, agora vai ser analisado por uma comissão especial para depois ir a plenário. Então, possivelmente nessa reunião de amanhã, eles devem analisar todo esse cenário, tanto no Senado quanto na Câmara, e vamos ver se fecha aí um acordo para agilizar essa votação, né? Vamos ver se ainda consegue esse ano, o que não é fácil, porque a gente está falando de uma proposta que que muda a Constituição, então a gente sabe que é um trâmite muito mais complexo. E a gente lembra, portanto, que o último entendimento, como você lembrou aí, do Supremo Tribunal Federal, o Supremo mudou o entendimento, desde 2016, o entendimento do Supremo era que sim, o condenado após, em segunda instância, já poderia começar
começar a cumprir essa pena. Recentemente, mudou esse entendimento que o cumprimento da pena ela só deve ocorrer após esgotadas todas as possibilidades de recursos. No entanto, a gente lembra aqui que os presos considerados perigosos, esses permanecem presos porque tem outros instrumentos para garantir essa prisão, como, por exemplo, a prisão preventiva. Mas a gente vai acompanhar amanhã, portanto, nós temos aí esse encontro entre o ministro Sérgio Moro e os líderes partidários, tanto da Câmara quanto do Senado, para tratar exclusivamente sobre esse tema. Rodrigo. Valeu, Renata. Amanhã ela traz as atualizações. Cláudio Humberto, é possível que o Congresso aprove essa mudança, prisão após a condenação em segunda instância? Não só possível, como eu acho que vai aprovar mesmo, né? O levantamento feito no fim de semana pelo jornal Estado de São Paulo mostrou que é majoritário o apoio no Senado, mas principalmente na Câmara também, a essa medida, né? A que prevê a prisão após condenação em segunda instância. O desafio será que isso vai ser aprovado ainda este ano? Pelo menos a Câmara, né? Porque como se trata de emenda constitucional que vai alterar os artigos 102 e 105 da Constituição, isso precisa ser aprovado em 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Senado, para então vir a ser promulgada. Aparentemente não haverá tempo para se fazer ainda este ano e é muito mais provável que essa aprovação se consolide e se conclua apenas em março do ano que vem, infelizmente, né? Porque a pressa da população brasileira é mais do que evidente. O Ministério da Educação começou a emitir hoje as carteiras estudantis digitais. A boa notícia é que é de graça. As carteirinhas dão direito a descontos em eventos culturais e costumavam sair em média por R$ 35. Para ter acesso é só buscar o ID estudantil na loja virtual do celular. E depois que baixar o aplicativo, basta preencher o cadastro e emitir a carteirinha. O Brasil tem hoje quase 57 milhões de estudantes matriculados nas redes pública e particular. E a seguir, a festa dos flamenguistas de Brasília. Cerca de 10 mil pessoas tomaram o Mané Garrincha no sábado. O Band Cidade volta daqui a pouco. Transformar um simples papelão em uma árvore de Natal, casa ou até mesmo em um avião. 2 mães que desenvolveram essa técnica estão fazendo sucesso nas redes sociais com esse tipo de brinquedo artesanal. Uma peça aqui, outra ali e elas vão se encaixando e quando a gente menos percebe, surge um avião. O papelão, muitas vezes sem muita importância para muita gente, tem um valor enorme para essas mulheres. A Priscila é mãe de 4 crianças e a Camila de 3. E elas viram no papelão uma maneira lúdica para os filhos brincarem. Essa ideia surgiu porque eu e minha amiga, a gente é mãe de múltiplos. Eu tenho trigêmeas e elas gêmeas e também uma criança mais velha. E a gente é apaixonada por esse universo das crianças materno-infantil. E tudo que é novidade, a gente gosta de ficar pesquisando coisas diferentes, indo atrás. Você imagina que quando a criança ganha um brinquedo, às vezes a caixa faz mais sucesso que o próprio brinquedo, né? Então você ter um brinquedo de papelão de formas diferentes, você vê uma casinha, um barco, um avião, eles amam. Um dos objetivos é tirar um pouco as crianças da frente das telas dos celulares e dos tablets e trazer para a interação no mundo real. Resgatar para aquela infância antiga que a gente tinha, na época que não tinha celular, não tinha computador, né? Então hoje em dia as crianças estão muito presas à televisão, videogame, então é um brinquedo sem pilha, sem bateria. Os brinquedos fizeram tanto sucesso que vieram parar nesta escola. Com as técnicas, os alunos da educação infantil e do ensino médio fizeram a montagem de 2 árvores de Natal. A escola já trabalha com produtos reutilizáveis já, durante muitos anos, né? Então, na verdade, a árvore de papelão veio acrescentar a nossa escola, né? Camila garante que, além da árvore de Natal, também vai levar mais brinquedos para a escola. Nós pretendemos fazer essa fixação, essa estimulação com os objetos de papelões. E os brinquedos podem ser encontrados na loja virtual no Instagram e o endereço está aí aparecendo na sua tela. E agora vamos falar do esporte. Depois de 38 anos da primeira conquista, o Flamengo volta a ser campeão continental. Em um jogo duro e de virada, o rubro-negro carioca entrou para a história neste fim de semana. Junto com 10 mil torcedores, a repórter Camila Lopes acompanhou a festa no Mané Garrincha.
Fila para entrar, torcedores com a camisa rubro-negra do lado de fora do peito e dentro, uma única esperança: conquistar o título que a última vez que o Flamengo levou foi em 1981. A Libertadores. A bola nem iria rolar no gramado do estádio Mané Garrincha, em Brasília, e sim no Monumental de Nunes, em Lima, no Peru. Mas isso era só um pequeno detalhe. Para alguns, o importante mesmo era viver esse momento, a grande final ao lado da família. Isso é tocante pra gente, né? Então, passar essa sensação para ela também, quando ela for mais velha também, para ela ver nas fotos, né, nas filmagens, que ela estava presente nesse dia, né? A energia da festa era tão contagiante que tinha a corintiana torcendo pelo Flamengo. É Brasil, né? Vamos torcer. O negócio é ser feliz. Finalmente, às 5 da tarde, a bola começou a rolar. Momentos de muita angústia e ansiedade. Cada lance um aperto no peito. Aos 14 minutos aconteceu o que a torcida rubro-negra não queria. 1-0 para o River Plate. Fim do primeiro tempo e, por enquanto, a Taça Libertadores está indo para a Argentina, casa do River Plate. Mas ainda tem pelo menos 45 minutos. Tempo em que o resultado pode se confirmar ou a história mudar. Foram longos minutos. Aos 43 do segundo tempo, Gabigol mandou a bola para o fundo da rede. 3 minutos depois, ele voltou a marcar e virou o jogo. 38 anos depois da primeira conquista, para o delírio da torcida, o Flamengo é bicampeão da Libertadores. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. Parabéns aos flamenguistas. E uma última notícia, o GDF sorteia hoje a segunda rodada de prêmios do Nota Legal 2019. No total, 3 milhões de reais serão divididos entre os mais de 800 mil consumidores cadastrados no programa. Até 30 de abril deste ano, e o sorteio, às 2 da tarde, será transmitido ao vivo pelas redes sociais do GDF. Os vencedores terão que indicar a conta corrente ou poupança por depósito. E a lista dos bilhetes contemplados vai ser publicada no site notalegal.df.gov.br. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Vem aí os donos da bola com toda a festa do Flamengo. E agora também é heptacampeão brasileiro. A gente volta a se encontrar amanhã ao 12:30. Tchau!